Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. 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 Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Pronto. Sri Chaitanya Charitamrita, Adilila, capítulo 8. Título do capítulo: o autor recebe ordens das autoridades de Krishna e do Guru. Verso 17. Gyanata sulabha muktir bhuktir yagyadi punyata seyam sadhana sahasraye hari bhakti sudurlabha. Gyanata, mediante o cultivo de conhecimento. Sulabha, facilmente obtenível. Mukti, liberação. Mukti, gozo dos sentidos. Yagya adi, realização de sacrifícios, etc.
punyata, e executando atividades piedosas. Sa, isso, yam, isto, sadhana sahasrahi, realização de milhares de sacrifícios. Hari bhakti, serviço devocional. Sudurlabha, é muito raro. Então a tradução deste verso é a seguinte: cultivando o conhecimento filosófico, podemos entender nossa posição espiritual e assim libertar-nos, e realizando sacrifícios e atividades piedosas, podemos alcançar o gozo dos sentidos num sistema planetário superior. Porém, o serviço devocional ao Senhor é tão raro que mesmo após realizar centenas e milhares de tais sacrifícios, não podemos obtê-lo. Vamos repetir, por favor? Cultivando o conhecimento filosófico, podemos entender nossa posição espiritual. E assim, libertar-nos. E realizando sacrifícios e atividades piedosas, podemos alcançar o gozo dos sentidos. Num sistema planetário superior. Porém, o serviço devocional ao Senhor é tão raro que mesmo após realizar centenas e milhares de tais sacrifícios, não podemos obtê-lo. Significado dado por sua divina graça a ser Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Prahlada Maharaj nos ensina o seguinte: Matirna Krishna Paratasvatova Mito Vipadyata Griha Vratana. Bhagavatam 7, 5, 30. Naisamatis Tavaduru Kramagrim Sprishati Anartha Pagamo Yadartha Mahyasampada Rajo Bishekam Niskinchananam Navrinita Yavat. Também do Bhagavatam 7, 5, verso 32. Estes shlokas devem ser estudados. O significado deles é que não se pode obter Krishna Bhakti, ou o serviço devocional ao Senhor, mediante a execução formal de rituais védicos. É preciso aproximar-se de um devoto puro. Narottama Das Thakur canta Chadya Vaishnava Seva Nistara Payeti Keva. Quem conseguiu elevar-se sem prestar serviço a um devoto puro? Prahlada Maharaj afirma que se não formos capazes de aceitar a poeira dos pés de lótus de um Vaishnava puro, não teremos possibilidade de alcançar a plataforma de serviço devocional. Este é o segredo. O Tantra Vachana supramencionado, citado do Bhakti-rasamrita Sindhu, é nosso guia perfeito no que diz respeito a isto. Aí vem o verso 18, que é o verso seguinte, não tem significado. Eu vou ler sozinho o verso 18. Se um devoto pede gozo material dos sentidos ou liberação ao Senhor, Krishna logo outorga-lhe isto. Mas o serviço devocional puro, ele mantém-no escondido. Esses são os dois versos do tema de hoje. E estamos aqui diante da última palavra em termos de Vaishnavismo, o Chaitanya Charitamrita. Om Gyanatirmirandasya Gyanajana Shalakaya Chaksurum Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Vishnupadaya Krishna Presthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschatya Deshataya. Então, o Chaitanya Charitamrita aqui menciona
o Tantra Vachana, o verso, que citamos o primeiro verso, que é do Bhaktirasamrita Sindhu, e ele explica que esse é o nosso guia perfeito. Por que é o nosso guia perfeito? O próprio Bhaktirasamrita Sindhu vai dizer Anyabhilashita Shunyam Gyana Karma de Anavritam Anukulyana Krishnano Shilanam Bhakti Rutam. Vai descrever Bhakti Uttama, Bhakti Supremo, o suprassumo de Bhakti. Como é que se pode identificar o suprassumo de Bhakti? Hoje em dia, quando vamos consumir ou comprar algum suco no supermercado, temos que saber que tem várias categorias, né? Néctar, 30% de suco, de fruta, não sei quantos por cento, eles descrevem tudo. Agora nós estamos falando do suprassumo. É o suprassumo da consciência de Krishna, da teoria da consciência de Krishna. Estamos aqui falando que é a revelação de Bhakti. Então, e como é esse Bhakti puro, essencialmente puro, integral, né? Integral, 100% integral. Então, esse verso do Bhaktirasamrita que eu citei, Anyabhilashita Shunyam, como ele é falado nas discussões a respeito das escrituras, nesse verso Anyabhilashita Shunyam está dito que ele tem que ser livre de karma, de jnana e de yoga. Karma, as atividades de karma que são prescritas na seção Karma Kanda dos Vedas prometem vida nos planetas superiores, celestiais, onde a vida é muito longa, não tem ansiedades para sobrevivência, ninguém lá tem problema de autoestima, também não tem nenhum tipo de dificuldade com o seu gozo dos sentidos, a satisfação dos sentidos. E a vida é muito longa. Está livre da influência da era de Kali, né? Das intrigas e tudo mais. Então também não tem isso. E a pessoa vive uma vida muito longa. E um dia acaba, claro, né? Então, as atividades prescritas em Karma Kanda, todo tipo de piedade, caridade, todas as atividades piedosas que são descritas, produzem um efeito muito especial na vida de uma pessoa. Ela pode chegar no momento da morte e ser imediatamente transferida para um planeta celestial desse e viver muitos e muitos anos em plena qualidade de vida. Qualidade de vida ideal, o que a gente aspira aqui. E a motivação Karma Kanda é essa sempre, melhorar a qualidade de vida. Quem nunca pensou nisso, né? Então nós já pensamos em melhorar a nossa qualidade de vida porque a gente está ameaçado pela poluição, pela degradação ambiental, pela corrupção dos nossos líderes. Então, a gente quer melhorar a qualidade de vida. A gente cuida da saúde para melhorar a qualidade de vida, faz exercícios físicos para melhorar a qualidade de vida, bebe mais água para melhorar a qualidade de vida. Então, a pessoa cuida disso, mas e se preocupa com as informações que são dadas na seção Karma Kanda dos Vedas. E aí ela vai melhorar a sua qualidade de vida. O detalhe específico da seção Karma Kanda é o sacrifício. Os sacrifícios que são feitos para os diferentes semideuses. É a primeira experiência de religiosidade. É Karma Kanda. A pessoa sai de uma vida sem aceitar autoridade nenhuma, vida pregressa, sem aceitar autoridade nenhuma, sofre, bate com a cabeça, até que pensa, não, peraí, eu tenho que me orientar. E vai buscar orientação no
no que ela tem nas escrituras mais disponíveis, tanto em número, que a seção Karmakanda é a mais numerosa, que oferece mais livros, como em atividades que estão muito próximas da nossa realidade, do nosso cotidiano. Como comer, como dormir, e agora o que fazer com tudo isso? O que fazer com isso? Fazer como sacrifício aos semideus, porque eles são de fato os controladores. Pensa uma pessoa que tem acesso a essas escrituras. Então eu tenho que satisfazer eles. Até Vishnu. Krishna se põe na posição de Vishnu para receber esses sacrifícios também lá, né? Então, a pessoa faz isso e leva isso por toda a vida. Em um dado momento que ele tenha a oportunidade de começar a praticar Bhakti, ele traz essa herança. E para quem vem de uma cultura hinduísta, por exemplo, é muito fácil, porque eles têm isso culturalmente. Em todo lugar que eles vão tem foto de um semideus, como nós temos também alguns símbolos que nos estimulam a nossa fé tradicional brasileira, né? Então, eles também têm esses estímulos e praticam esses estímulos e tendem a trazer isso para Bhakti. O Bhakti Rasamrita Sindhu vai explicar isso como Karma Mishra Bhakti, que é Bhakti misturado com Karma. Não tem nenhum problema, pode ser feito, mas ainda está misturado. Não é o quê? Não é Uttama Bhakti, não é integral. Exatamente. Não é o suco integral, não é supra-sumo. É um suco aí com alguma porcentagem. Que vai fazer efeito? Claro que vai. Claro que vai. Claro que vai fazer efeito. E o verso de hoje, né, vai dizer o quê? Cultivando o conhecimento filosófico, Jnana, que é a parte também do verso Anyabilasta Shunyam, né, Karma Jnana Anavritam. Então, cultivando o conhecimento filosófico, podemos entender nossa posição espiritual e assim libertar-nos. Então, tem muitos tipos de liberação. A liberação impessoal, a liberação a nível de Vaikunta, mesmo a liberação é também chamado, é também considerado um pouco um nível de liberação, embora volte muito rapidamente, para os planetas celestiais. Então é uma experiência de liberação, para entusiasmar a pessoa mesmo. Então nós vamos, através do conhecimento filosófico, entender a nossa posição espiritual como servos, a princípio pensamos servos dos semideuses, né? E assim alcançamos a liberação. Realizando sacrifícios e atividades piedosas, como ensina a seção Karmakanda, então podemos alcançar felicidade. Aqui diz bem enfaticamente gozo dos sentidos, mas aqui, a palavra mais poética para aqui seria felicidade. Isso que corremos atrás, que falamos, que as músicas falam, que os poetas falam, que os psicólogos falam, que os sociólogos falam, todos falam da felicidade que é um direito nosso. Então, aqui está sendo falado o gozo dos sentidos, mas onde agora está dizendo? Num planeta superior, onde a quantidade de felicidade e a qualidade da felicidade é muito maior. Aqui, para a gente ser feliz com um belo apartamento, a gente tem que trabalhar muito antes. Lá a gente tem uma moradia muito bonita, muito e quase sem custo, muito pouco o custo nos planetas celestiais. Então, agora o verso que lemos aqui, que é qualificado como Tantra Vachana, então vai dizer o quê? O serviço devocional do Senhor é tão raro que mesmo após realizar centenas e milhares de tais sacrifícios, não podemos obtê-lo. Então esses sacrifícios de Jnana, esses sacrifícios de Karma, não pode nos dar o serviço devocional. Pode nos levar a uma prática favorável, mas não vai dar definitivamente. O que vai dar definitivamente é o serviço devocional mesmo, a prática de Bhakti, que o próximo verso vai dizer.
Se um devoto pede gozo material dos sentidos ou liberação ao Senhor, Krishna logo outorga-lhe isto, mas o serviço devocional puro ele mantém escondido. Isso para que o devoto aspire, assuma a austeridade necessária para obter esse serviço devocional, assuma compromisso com o serviço devocional e principalmente, como o significado explica do que lemos, buscar um mestre espiritual. Na verdade, os versos citados aqui do Bhagavatam, que são de Prahlada Maharaj, eu até trouxe. Por quê? Porque Prabhupada começa seu significado dizendo assim: estes shlokas devem ser estudados. Aí eu pensei, bom, vamos estudar hoje. Aí trouxe aqui. Se ele mandou. Não é? Mandou, está mandado. Deixa eu obedecer. Então são dois versos, o 30 e o 32. O 30 vai dizer: Prahlada Maharaj respondeu: devido aos seus sentidos descontrolados, as pessoas demasiadamente apegadas à vida materialista progridem rumo às condições infernais e repetidamente mastigam aquilo que já foi mastigado. Mesmo que instruídas por outros, ou mesmo que se valham de seus próprios esforços, ou inclusive mediante uma combinação de ambos os processos, elas jamais sentem inclinação por Krishna. Então, não sentem inclinação por Krishna como ele é, como a pessoa suprema. Sentem como o doador, o mantenedor, aquele que vai nos satisfazer, vai nos dar a felicidade que tanto aspiramos o tempo inteiro. Mas agora é diferente. Em Bhakti, o conceito de felicidade é de outorgar felicidade. Nós nos sentimos, como Bhaktas, responsáveis pela felicidade de Krishna. Aí preparamos um super altar com flores, roupas bem vestidas, e olhamos, colocamos a roupa e voltamos para olhar de longe, se está combinando, se está folgado, se não está. Então, isso nós queremos que Krishna fique bem e que apareça bem para todo mundo. E quando as portas se abrirem, todos possam dar aquela expressão de admiração, né? Né? Ficar todo mundo encantado com a beleza que Krishna expressa. Com as guirlandas, as flores, a coroa, o penteado do cabelo e as dobras do dhoti, né? Tudo isso que a gente não liga para a gente mesmo tanto, mas liga diretamente para Krishna. Agora nós que invertemos. O conceito de felicidade permanece. Perdão? Mas a gente inverte agora quem é que deve merecer facilidades para encontrar a felicidade. Krishna. Claro que ele é o Senhor de toda felicidade, bem-aventurança, gozo dos sentidos, tudo. Ele não precisa nada disso. Mas nós estamos aqui fazendo um percurso de volta ao lar, de volta ao Supremo. Nós temos que fazer o percurso certo. Existem muitos desvios e também existem muitos lugares aprazíveis para sentarmos e esperarmos à beira do caminho. Isso dá até poesia, né? Mas o nosso caminho é de volta ao lar, é de volta ao Supremo. E precisamos estar atentos para isso, né? Atento e forte para a caminhada. Então, nesse sentido, precisamos seguir todas essas instruções. Aí aqui no significado, o Prabhupada vai dizer assim: neste verso, as palavras Matirna Krishna referem-se ao serviço devocional prestado a Krishna. Os pretensos políticos, estudiosos eruditos e filósofos que leem o Bhagavad Gita tentam distorcer-lhe algum significado para adaptá-lo a seus propósitos materiais. Mas esta maneira de eles receberem Krishna não lhes trará benefício algum. Porque esses políticos, filósofos e eruditos estão interessados em usar o Bhagavad Gita como um veículo para deixar as coisas materialmente ajustadas. É-lhes impossível ficar sempre pensando em Krishna ou absorver-se na consciência de Krishna. Matirna Krishna.
Como se afirma no Bhagavad Gita 18.55, Bhaktyamam Abhijanati. É apenas através do serviço devocional que se pode entender Krishna como ele é. Os supostos políticos eruditos pensam que Krishna é fictício. O político diz que o seu Krishna é diferente do Krishna retratado no Bhagavad Gita. Muito embora aceite Krishna e Rama como o Supremo, ele pensa em Rama e Krishna como impessoais, porque não sabe nem o que é prestar serviço a Krishna. Assim, sua única ocupação é Puna Punas Charvita Charvanana. Vezes e vezes mastigar o mastigado. A meta desses políticos e estudiosos eruditos é desfrutar deste mundo material com seus sentidos corpóreos. Portanto, aqui afirma-se claramente que aqueles que são Grihavrata, cuja única meta é otimizar o corpo para viverem confortavelmente no mundo material, não conseguem entender Krishna. As duas expressões, Grihavrata e Charvananam, indicam que o materialista tenta, vida após vida, desfrutar do gozo dos sentidos em diferentes formas corpóreas, mas mesmo assim continua insatisfeito. Em nome de personalismo, deste ou daquele ismo, essas pessoas sempre permanecem apegadas ao modo de vida materialista. Como se afirma no Bhagavad Gita 2.44, Bhogaishvarya prasaktanam tayapahrita chetasam vyavasayatmika buddhi samadau navidate. Nas mentes daqueles que são muito apegados ao gozo dos sentidos e à opulência material e que ficam perplexos com essas coisas, a determinação resoluta de prestar serviço devocional ao Senhor Supremo não ocorre. Então, observem que Prabhupada está aqui nos guiando para o suprassumo de Bhakti, para que a gente não se engane ao longo do caminho, que a gente não enverede por nenhum atalho, pensando que é um atalho, e na verdade pode ser um grande desvio que vai nos levar para muito distante do que nós pretendíamos. Então aqui a glorificação e a grande importância é dada para o serviço devocional puro. E no Bhakti Rasamrita Sindhu, esse serviço devocional puro é apresentado na forma de devoção imaculada para Krishna. Essa devoção é praticada no dia a dia da vida da gente. A gente pode simplesmente fazer tudo que a gente faz oferecendo a Krishna e corrigindo a qualidade do que a gente faz para ficar melhor. A gente se dá muito bem com a prática de fazer tudo que a gente faz para Krishna. A gente não deve ser assim, bobo de pensar que Krishna vai aceitar qualquer coisa que a gente der, porque ele não precisa. Krishna não precisa de nada, mas ele quer a nossa atenção, ele quer a nossa devoção, ele quer a nossa sinceridade mesmo. Então, se nós fazemos isso, mas colocamos a nossa sinceridade, a nossa devoção, e se nós aceitamos a guia do mestre espiritual, como o verso 32 vai orientar a gente, olha aqui no significado. Desde tempos imemoriais, os gurus ou mestres espirituais hereditários têm sido aceitos em toda parte. Mas Prahlada Maharaj recusou-se a aceitar semelhante guru seminal ou receber suas instruções. O verdadeiro guru é Shrotriya, aquele que ouviu ou recebeu o conhecimento perfeito através do Parampara, a sucessão discipular. Isso está no significado ao verso 31, tá? Então, aceitar o mestre espiritual genuíno que possa nos ajudar a definir o como fazer. A gente aprende o que fazer, que é o serviço devocional,
nos livros, então a gente se aproxima do mestre espiritual e diz: me guie no caminho do serviço devocional, definindo como eu vou fazer as coisas. E esse é o papel do mestre espiritual genuíno, que, fazendo parte dessa sucessão discipular de mestres autorizados, ele vai guiar a pessoa dizendo exatamente como ela deve fazer aquilo que deve ser feito. Então esse é o tema aqui. O Chaitanya Charitamrita traz esse tema dentro da contextualização do capítulo, que é: o autor recebe ordens de Krishna e do Guru. O autor do Chaitanya Charitamrita, Krishnadas Kaviraj, se aproximando de Krishna para receber a autorização para poder escrever o Chaitanya Charitamrita, e assim ele está aqui expressando com todo o conhecimento filosófico por que ele está indo nessa direção. Então, obrigado a vocês. Se tiverem alguma pergunta, comentário. Não era uma pergunta, eu ia pedir para você olhar, depois você... Tá, tem umas perguntas. Maharaj, qual é mais maléfico? Bhakti misturado com karma ou Bhakti misturado com jnana? Podemos ver a parte positiva. Todos os dois são benéficos. Ou, misturado com karma, tem um tipo de observação do praticante. Misturado com jnana tem outro tipo de observação. O seguidor de Karma Kanda, que pratica as atividades piedosas, ele está esperando um resultado das suas atividades. Então ele quer um resultado de suas atividades. O Jnani, ou aquele que estuda a seção Jnana dos Vedas, Jnana Kanda dos Vedas, ele quer conhecer a natureza de Krishna, porque a natureza da verdade absoluta, e ele identifica a parte mais toda penetrante da personalidade, da identidade de Krishna, que é o seu aspecto impessoal. Então ele se atrai por esse aspecto impessoal. Então ele vai levar mais tempo. O Bhagavad Gita explica isso. A Arjuna faz uma pergunta parecida e Krishna responde que ele vai chegar lá, mas vai penar muito, vai sofrer mais. É um caminho bastante trabalhoso, o caminho impessoal. Então todos os dois têm um aspecto benéfico, que é se aproximar da verdade absoluta. Em algum momento, pela sinceridade, eles podem obter a misericórdia de Krishna ou do Guru, né? E no nosso caso, assim, de ser devoto e ter alguma tendência ou para karma ou para jnana? Se tivermos uma tendência para jnana, vamos estudar com muito cuidado os livros de Prabhupada e vamos purificar essa tendência ainda nessa vida. Né? E com as atividades de karma, vamos nos envolver também com a felicidade, a satisfação e tudo, e podemos não estudar tanto, podemos não ter tanta compreensão, assim talvez possa demorar mais. Né? Mas os devotos são beneficiados. Se eles praticam por muito tempo, o processo de Bhakti e abandonam o corpo, mas não alcançaram o nível de liberação Vaishnava, o nível de liberação que favoreça a estar com Krishna em serviço devocional puro com Krishna, ele vai nascer de novo em famílias de devotos, ou em famílias de grandes eruditos, e vai poder continuar o seu caminho. Qualquer um que não complete o seu caminho terá essa por muito tempo. Se for por pouco tempo, ele vai para os planetas celestiais primeiro e dá uma voltinha por lá, fica alegre, desfruta, se livra um pouco das austeridades que enfrentou aqui, aí depois ele vem e nasce numa família favorável também, abastada e favorável para a prática espiritual. Obrigado. Temos muitas perguntas aqui. Essa voltinha não pode ser perigosa, não? Claro que é, né?
A gente já falou isso antes, né? Desculpa. Os desvios e tudo mais. Pode ser sim. Não tem nenhuma previsão de quanto tempo vai demorar, né? E não só por questão de tempo, de qualidade também. A pessoa pode ir e se afundar de novo, ficar nesse sobe e desce por muito tempo ainda. Você queria perguntar? Gostaria de fazer uma pergunta. Obrigada pela aula, primeiramente. Sua presença aqui nos enche de entusiasmo, de felicidade. Obrigado. Quando nós percebemos alguém se aproximando do serviço devocional com outros interesses, o nosso papel é auxiliar essa pessoa a realizar mais serviço devocional, para que gradualmente ela vá purificando o coração dela, ou o nosso papel seria de tentar analisar isso e tentar distanciar um pouco até que a pessoa tenha algum conhecimento para realizar esse serviço devocional? Vai depender muito da pessoa. Nós temos que respeitar as pessoas, respeitar as suas decisões, as suas escolhas, a sua aproximação. Nós temos que ir, primeiro de tudo, no acolhimento da pessoa. Mas às vezes a pessoa é bastante inexperiente e está eufórica, entusiasmada, apenas com euforia juvenil. Então a gente acolhe essa euforia juvenil e dá muito serviço, Harinama e Kirtan e todos esses congressos e viagens que a gente faz para diferentes lugares, Jata Yatra, e ela vai aprender a fazer guirlanda e fazer centenas de guirlandas para um festival e por aí vai, né? Então a gente tem que aproveitar, mas o segredo é entender que qualquer pessoa que se aproxima teve a chance de Guru e Krishna, porque ela chegou aqui como o Chaitanya Charitamrita diz, né? Brahmanda Brahmite Kona Bhagavan Jiva Guru Krishna Prasadepai Bhakti Lata Bija. Por que ela veio aqui? Ela já tem alguma coisa no seu coração. Ela tem a semente no coração. Ninguém chega aqui para a gente colocar a semente. Ela já vem com a semente. Agora a gente vai ter que cuidar da semente dela, que é a plantinha de Bhakti. Bhakti Lata, a trepadeira de Bhakti. E a Bija já está lá. Então a gente sabe, essa pessoa já tem. Agora eu tenho só que cuidar dela. E mais vai depender de como ela aceite o cuidado, como ela queira, com a preferência dela, que a gente tem que respeitar, né? Vocês sabem, na nossa psicologia popular da ISKCON, tem o conceito de julgamento do falso ego, né? A gente instantaneamente julga. Que falso ego gigante esse aí tem, né? Que falso ego gigante. Então a gente tem que ir com cuidado, mas a gente não pode rejeitar a pessoa, não pode cair em cima para uma pessoa que venha cheia de conhecimento. A gente não pode fazer isso. Que venha apegada, por exemplo, ao impersonalismo, a gente não pode cair em cima para tirar imediatamente, como uma cirurgia, aqueles conceitos impersonalistas que ela tem. A gente tem que ir dando oportunidade para ela se desenvolver. Uma das oportunidades é o serviço devocional. Tudo bem? Ok. Parece que tem perguntas de casa. Alguém que está com um aval aqui, um carro prata, então a mala está aberta. Aberta mesmo assim. Vai pro Harinama, né? Boa Harinama. Marcos Maria Branquinho. O sacrifício da era, nossa era, é o cantar congregacional dos santos nomes, mas ao mesmo tempo é dito que não podemos usar os santos nomes desejando satisfazer necessidades materiais. O que fazer? Se temos desejos materiais, precisamos ver quais são os desejos favoráveis ao nosso desenvolvimento espiritual e os que são desfavoráveis. Isso é básico no processo de rendição, de identificar o que é favorável e o que é desfavorável, aceitar o que é favorável e deixar de lado o que é desfavorável. Então precisamos, com a nossa inteligência, a nossa cultura e com a associação de pessoas mais experientes, ajudar a identificar o que é favorável e o que é desfavorável. Mas todo mundo está cheio de desejos. Às vezes são desejos
que são maléficos para a própria pessoa. E os pais, por exemplo, são peritos em identificar os desejos maléficos, perigosos de seus filhos pequenos, bebês, né? Mas o menino, por que os pais põem aquela tela na janela do apartamento? Porque o menino quer olhar lá para baixo. E olha o perigo que é. Só olhar, o menino não quer pular, não. O menino quer olhar lá para baixo. Mas é tão perigoso que o pai vai lá, investe parte do seu salário para colocar uma tela. Vai olhar agora para ver se você pula lá. Você não vai cair. Agora pode. Né? Então, nosso trabalho é esse. Embora as pessoas que cheguem aqui não são criancinhas, nós precisamos respeitar o nível adulto dessas pessoas. Alguns são mais jovens, mas temos que respeitar as pessoas como adultos, com inteligência de adulto. Pensar que eles são criancinhas ou que têm alguma deficiência mental, isso é uma falta de perícia da nossa parte. Nós temos que entender, são adultos, sabem o que querem e vieram aqui porque sabem o que querem. Por isso eles merecem todo o nosso respeito, porque eles querem agora estar aqui. Mas às vezes eles vêm, desafiam, maltratam, falam coisas desrespeitosas e nós temos que equilibrar tudo isso, né? Quando a situação for muito desfavorável, a gente dá um livro e diz, leia em casa, quando você tiver dúvidas mais educadas, vem aqui que a gente responde. Tem muitas maneiras. Sim. Né? Será que dá para mais? Tem mais algumas aqui. Pode ler? Acho que mais duas, né? Talvez? Mais duas, tá bom. Esse mesmo rapaz, Marcos Maria Branquinho, disse: Prabhupada diz que todo serviço devocional feito por alguém que não foi iniciado pelo Guru é inútil. Como deve proceder um neófito que ainda não foi iniciado? O neófito deve prestar serviço apenas depois de iniciado? Eu não sei se, o Marcos, não sei se você compreendeu perfeitamente o que Prabhupada fala em relação a isso, porque é o contrário do que Prabhupada fez. Todo mundo que chegou perto de Prabhupada, pessoalmente, quando ele estava conduzindo a sua missão pessoalmente, a primeira coisa que ele fez foi dar serviço. Tem até um passatempo que eu adoro, que Prabhupada foi convidado para fazer uma palestra junto com outros palestrantes. Se sentou no auditório, esperando a hora dele, tinha uma caixa de livros de Bhagavatam, que ele tinha acabado de chegar nos Estados Unidos. Então, quando anunciaram a subida dele no palco, ele tinha um rapaz do lado dele e disse: você podia dar uma olhada nessa caixa? O rapaz disse: sim, sim. Aí ele foi, subiu, falou e disse assim: esse tema a gente encontra num livro chamado Bhagavatam, e se vocês tiverem algum interesse, podem adquirir com aquele rapaz que está sentado ali. Ele ocupou o rapaz em serviço devocional na hora instantânea e fez a moça, deu-se a moça, ensinou todo mundo a cantar, a tocar medanga, a adorar Jagannatha. Quando Jagannatha apareceu, talvez a Govinda Dasi, que está aqui na área do Rio, possa contar essas histórias com testemunho dela, né? Mas quando Malati, uma outra discípula de Prabhupada, apareceu com uma murtizinha pequenininha de Jagannatha, Prabhupada identificou e foi uma festa. Logo fizeram um teatro em São Francisco. Tudo isso é muito interessante. Então Prabhupada nos ocupou em serviço devocional desde o comecinho. Tem muitas histórias, Prabhupada cozinhando com a irmã de uma devota, ajudando na cozinha, e ela pedia: eu posso sair para fumar? Ele dizia: mais um momentinho, lava mais essa panela. E a menina lavava a panela. Aí ela de novo: posso sair agora? Mais uma panela. E ele ocupou a menina ali, ela com o desejo dela de fumar, e ele ocupando, até quando chegou um ponto que ele disse: tá bom, pode sair, vai lá fora. E ela saiu para fumar. Mas ele ocupou ela o máximo que ele pôde. Parece que não tinha mais panela também. Bem, então, é isso, tá bom? Certo. Tem mais uma, cara? Acho que tem várias, mas então vamos só mais uma, né? Do Prabhu Paravyoma, ele perguntou se Bhakti pura só se obtém pela associação com um devoto puro.
ele sabe disso. Ficou a pergunta de quem não sabe alguma coisa. Mas... Outro. Não. Ele sabe, o Paravion Prabhu é o tradutor do Chaitanya Charitamrita. Eu acho que no verso 32, que a gente não leu, aqui do Bhagavata, vai dizer exatamente isso. Tem que se aproximar de um devoto puro para receber Bhakti puro. Sim, senhor, Paravion. Obrigado, gente. Já,